boa noite a todos. Eu quero saber se, sobre a última reunião que a gente teve aqui, quarta-feira passada, alguém ficou com alguma dúvida sobre algo que o Giovanni passou? Tem algum ponto que vocês querem levantar, que vocês ouviram o Giovanni e só depois de um tempo falaram, nossa, eu poderia ter perguntado isso, poderia ter perguntado aquilo? Surgiu alguma dúvida desse tipo que vocês querem tirar agora? Bom, semana passada o Giovanni fez o treinamento, falando da minha parte, né, Uhum. porque além de ser guardiã aqui também, eu vou participar do treinamento. A gente ainda não teve os acessos à ferramenta, né? Isso, tá tudo nesse link. Ah, então ótimo, porque aí a partir dele, o Giovanni explicou, nós vimos, né? Então acho que essas dúvidas também vão aparecer muito à medida que a gente fizer os testes na ferramenta, conhecer como é que funciona, né? E hoje você vai repassar de novo com a gente, fazer um passo a passo, o que você pensou? Isso, hoje o nosso plano eu vou apresentar para vocês o portal de treinamentos da EasyTools, o Uhum. learning.easytools.com.br. Nele eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como ter a aplicação instalada e construir o seu primeiro robô, começando pelo nosso menu de setup, que ensina a instalação da aplicação da EasyTools, do estúdio de desenvolvimento. Depois que todo mundo conseguir instalar a aplicação, eu vou apresentar para vocês o menu do Quick Start, que é um material que vocês vão ler depois dessa reunião, e também vou apresentar para vocês o menu do Monte Seu Primeiro Robô, que é o menu que vocês vão acessar depois de lerem o Quick Start. Então, depois de lerem o Quick Start, vocês estão aptos a desenvolver o seu primeiro robô de forma autônoma. E antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar antes do Kickstart, eu vou apresentar para vocês o portal, o setup e vou mostrar para vocês uma prévia, um overview do primeiro robô que vocês podem montar na EasyTools. Vou mostrar para vocês as ferramentas principais de lógica e de Excel. E esse menu do Monte Seu Primeiro Robô, ele envolve a parte técnica de web e Excel. Então, esses são os conteúdos que vocês vão ter hoje. Ah, perfeito. E aí, a semana passada, a Giovanni explicou para a gente muito bem, mas algumas pessoas aqui, Gabriel, estão entrando hoje, sabe? Terminaram de fazer a Uhum, inscrição, né? Esses ajustes necessários. entendi. Então, é muito interessante se você puder realmente fazer um overview tanto da RPA, qual que é a proposta dela, né? Sim. E o que ela oferece, para que aí a gente consiga nivelar o conhecimento de todo mundo. Claro, fechado. Como De- já deu 7h26, eu acho que você já até pode começar. A gente tem aqui 17 pessoas. Hoje a gente tem inscrito em média 20, 21 pessoas. Então, acho que já está com um quórum bom para que você faça esse overview para a gente. Alguém que tiver alguma dúvida, a gente responde rapidamente e já começa com a sua programação. Pode ser? Pode sim, perfeito. Eu primeiro vou me apresentar, gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Gabriel. Na semana passada, o Giovanni apresentou, deu um overview do que é a ferramenta, do que é RPA. Ele não pontuou EasyTools, ele não pontuou o nome EasyTools, ele explicou no geral o significado do RPA e para que ele é útil no nosso dia a dia e no que ele edifica nas empresas. Hoje eu vou substituir o Giovanni e eu vou ajudar vocês com essas dúvidas e dar continuidade no nosso conteúdo. Eu ajudo o Giovanni hoje lá na EasyTools como arquiteto de soluções de RPA da empresa e fico ao lado dele construindo os RPAs e também fazendo parte do entendimento dos processos. Eu vou ler primeiro as dúvidas que está aqui no chat. Tem a Nayad, que a própria Cíntia já replicou o pedido, que era para fazer um overview do que aconteceu semana passada. Eu vou fazer sim, Nayad, pode deixar. E a outra pergunta é da Emily. Emily está falando que quando você instalou a EasyTools, apareceu uma opção de informe ao URL do servidor. Ok, isso aconteceu agora? Você acabou de clicar no link que a gente enviou? Ou Ah, ok. Deixa eu só ver aqui para você.
por acaso esse informe URL do servidor que aparece para você é a tela inicial da EasyTools que mostra lá, que mostra assim a URL do servidor .net.br? Ah, sim. Aí você vai colocar o nome Learn, mas isso eu vou mostrar para vocês aqui no momento do setup. Pode deixar. Então, pessoal, fazendo um overview do que aconteceu semana passada, o Giovanni ele explicou sobre o que é RPA, então eu vou explicar para vocês. RPA ele significa, cruamente traduzindo para o português, é uma sigla de um termo em inglês chamado Robotic Process Automation, que é automação de processos robóticos, onde o RPA nada mais, nada menos do que é um robô que atua em softwares. Então, é um robô de softwares. O que que ele faz? Ele faz nada mais, nada menos do que a replicação daquilo que um usuário faria. E, na maioria dos casos, até melhor. Como, por exemplo, um processo manual que é repetitivo numa empresa, como, por exemplo, ler e-mails e capturar anexos, ou ler Excels padronizados, manipular esses dados, disponibilizar em outro lugar, construir um cadastro de um cliente a partir de um formulário, coisas desse tipo, tudo um RPA é capaz de fazer. Então, tudo aquilo que uma pessoa consegue fazer que seja um processo repetitivo e que seja padronizado, um RPA consegue fazer também. Dando um overview geral, isso significa o que é um RPA. E também, não só isso, ele vai muito mais além, mas toda essa explicação que o Giovanni deu, a gente também disponibilizou para vocês em formato de material, no nosso material de Quick Start, que eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco. Eu vou compartilhar minha tela e vocês me falam assim que vocês estiverem vendo. Conseguem ver? Estou vendo sim, Gabriel. Aí, Perfeito. só para confirmar, eu também já recebi o seu e-mail, tá bom? Maravilha. Eu vou agora pedir um favor para todos vocês. Todos vocês já conseguiram acessar esse site? Eu gostaria, por gentileza, da resposta de todos. Podem falar ou podem mandar no chat, não tem problema. Tudo bem, a gente vai aguardar o Leandro acessar. Leandro, quando você conseguir acessar, é só avisar a gente. Você já tem o link, Leandro? Ah, tá bom. Eu vou mandar de novo aqui no chat para você pegar. Já mandei para ele já. Ah, perfeito. É isso mesmo. O Felipe disse que o PC dele tá ligando. Não tem problema, Felipe. Assim que você conseguir acessar, pode avisar a gente para todo mundo começar junto. Já conseguiu acessar o site também, Felipe? Tudo bem. Essa página que vocês estão vendo é a página do Home da EasyTools. Estão vendo aqui ou acessando diretamente por esse link. A primeira página que vocês vão visualizar é essa, que ela explica em siglas o que é o significado de RPA e disponibiliza para a gente o menu tanto lateral quanto superior. Ambos menus são idênticos, independente por onde você acessa, te leva ao mesmo lugar. Então, se eu acessar o Quick Start por aqui, ele vai me levar para cá, mas se eu acessar o Quick Start por aqui, ele também vai me levar para lá.
Se eu acessar o setup por aqui, da mesma forma. Se eu acessar o setup aqui também, tudo a mesma coisa. A primeira coisa que eu quero pedir para vocês é que antes de começar a explicar a iniciar nossa explicação sobre o estúdio de desenvolvimento, é pedir para que todos vocês se direcionem à página do setup. Todo mundo já está nela? Perfeito, então. Como vocês veem, o próprio link autoexplicativo pede para você clicar nele. Eu peço que vocês, por favor, cliquem no link e salvem esse instalador onde vocês desejam, na pasta de downloads, no desktop, onde vocês quiserem. Só baixar agora. Aqueles que já baixaram, pode falar no chat que já baixou, e eu aguardo aqueles que ainda não baixaram. Tranquilo. Eu vou esperar o ok de todo mundo. Assim que eu tiver o ok de todo mundo, a gente segue os próximos passos. Esse primeiro passo a passo, ele é um pouco mais demorado, porque ele tem que esperar as pessoas baixarem a aplicação e instalar, então não tem problema, a gente aguarda. Agora, pessoal, acredito que já deu tempo de baixar. Ele não é muito pesado, mas não tem problema se de alguém não baixou. Eu só vou explicar aqui os próximos passos. É o próprio passo a passo que está aqui. Ele é muito intuitivo, é muito amigável esse site. Então vocês vão ver que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de entender o que ele pede para vocês e o que ele explica, as informações que ele fornece. Como, por exemplo, os próximos passos aqui. Após o download, clique em mais informações. Se essa janela aparecer, clique em executar mesmo assim. Eu quero pedir para que vocês, por favor, sigam esse passo a passo. E aqueles que tiverem com a aplicação 100% instalada no computador, pode me falar aqui no chat, por favor. Aqueles que já conseguiram instalar até o fim. Aqui já está tudo instalado. Perfeito. Leandro, eu recebi uma mensagem falando que você tentou falar comigo aqui na call. Desculpa, eu não ouvi sua voz. Você fez alguma pergunta? Eu não consegui te ouvir. Alguém conseguiu ouvir o Leandro? A última coisa que ele disse foi para. Ele pediu para reenviar o link, né? Não, mas a voz, A voz eu não ouvi, não. eu também não ouvi. É que eu recebi uma mensagem falando que ele tá falando comigo aqui no chat, mas eu não consegui ouvir ele. Gabriel, vou atrasar um pouquinho, porque eu estava instalando no computador da empresa Uhum.
ele bloqueia, o servidor não deixa instalar outros programas. Então, eu vou reiniciar um outro computador e instalar de novo, tá? Tudo bem. Não tem problema, Nayane, a gente te espera. Assim que todo mundo tiver com a aplicação instalada, eu sigo em frente. Ah, sim, tudo bem. Eu aguardo, Leandro, não tem problema. Naide, no seu caso, foi o Windows bloqueando a instalação? Porque se for isso, você clica em mais informações e aí vai liberar a parte. Seu áudio travou, João. Eu não consegui te ouvir. Não, a Naide tinha dito que ela não conseguiu instalar. Tá me ouvindo? Ah, É, entendi. foi isso mesmo, bloqueou. Aí eu apertei aqui mais informações, tô vendo como que eu faço pra... Isso, aí você clica em executar mesmo assim. É porque o meu não deu nem essa opção, já apareceu pra não tentar, então. Mas eu tô dando uma olhada aqui. Que estranho, porque quando você clica em mais informações, aparece um botão embaixo, executar mesmo assim. Não apareceu para você? Não apareceu. O seu computador, ele é particular ou ele é da empresa? Não é particular, mas eu acho que O eu seu, vou... o seu Windows, ele é qual Windows? Ixi. A EasyTools, ela é compatível a partir do Windows 8. Alguém tem alguma versão antes do Windows 8? Acredito que não, Gabriel. Acredito que não. Então tá ótimo. Gabriel, Oi, para mim apareceu a mensagem: o Windows protegeu o computador. isso. Você, Aí, você clicou em mais informações? não, aí tem que clicar ali. Isso, igual tá no passo a passo lá Aí no site. executar assim mesmo, né? Isso mesmo. Tá bom, muito obrigada. Imagina. Enquanto vocês instalam, vou adiantar uma informação. Eu ia passar para vocês um exercício de Excel antes de vocês acessarem o link do Construa Seu Primeiro Robô, mas eu acho que é melhor vocês terem essa aplicação instalada, vai dar tempo de eu explicar para vocês como acessar inicialmente a ferramenta e pedir para vocês lerem o Quick Start para depois acessar o menu do seu primeiro robô. Acho que assim fica melhor. E depois desse seu primeiro robô, na nossa próxima reunião, vocês tiram suas dúvidas com a gente e eu passo para vocês esse robô de Excel que eu pretendia passar hoje. Assim fica mais organizado. Oi, Lucas.
você chegou agora, vamos ver se você perdeu algo. Você tem o link do nosso portal de treinamento? Tá, eu vou passar aqui para você. Eu não sei se você teve acesso às mensagens antigas. O link é esse aqui. Consegue ver? Fechado. É só acessar. Assim que você acessar esse site, vai no menu Setup. Ele está lá no menu superior, ou no menu lateral também. Tanto faz onde você vai clicar. Oi, o seu nome não aparece para mim, tá como 6DECJ7. Essa pessoa que me mandou a pergunta. Oi, Henrico. Então, sobre a gravação, eu acredito que sim, esse treinamento está sendo gravado e ele está com o João a gravação, se eu não me engano, não é isso, João? Isso, então, todas as aulas são gravadas e elas são disponibilizadas lá no YouTube do Tech Hunter. Perfeito. Eu falei mutado ou vocês me ouviram? Não, eu te ouvi. Ah, tá, que susto. Obrigado. Alguém ainda não conseguiu instalar ou tá com dificuldade? Chegou agora? Isso, a minha dúvida é essa. Tem alguém ainda com dificuldade de como instalar? Henrico, para você que chegou agora, no menu Setup, ele ensina a instalar a ferramenta. Eu vou pedir para que, por favor, você siga esse passo, baixe o instalador nesse link que está na explicação do Setup e conclua essa instalação até o fim. Oi, Luane, você que chegou agora, tem um... agora você tem um link, eu ia te perguntar. Eficiência. Então, Flaviane, a gravação vai ficar disponibilizada no YouTube do Tech Hunter Brasil, tá? Eu vou passar o link do canal para vocês, um minutinho. Tudo bem, sem problemas, Só, Henrique. só uma pergunta, pessoal. Todo mundo aqui tá no grupo do WhatsApp? Ou tem alguém que não tá? Tá no grupo do WhatsApp e ou no Discord? Então, todo mundo que não tiver no grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem no pessoal aí fechado aqui, com o RA e nome de vocês, e eu vou averiguar o que está acontecendo, tá bom? Porque já era para todo mundo estar inserido. E no Discord eu vou disponibilizar o link também. Um minutinho. Tudo bem. Então, pessoal, se alguém não conseguiu concluir a instalação até agora, eu vou pedir para que, por favor, vocês vejam esse passo a passo no vídeo que vai ser disponibilizado no YouTube. Mas, enquanto isso, eu vou continuar aqui para que o pessoal tenha tempo de entender o que a gente vai fazer hoje. Eu vou agora abrir a aplicação da EasyTools. Essa é a página inicial. Quando vocês abrem EasyTools, aparece essa tela para você ou aparece uma tela de login para você inserir uma URL do servidor? Gabriel, uma dúvida. Eu fiz a Ah, instalação e ele salva isso na tela principal do Windows? Como é que é? Ele salva um ícone? isso, o ícone da EasyTools fica no desktop. Peraí, que esse aqui eu não achei. E ele já terminou a instalação. O ícone da Ah, EasyTools tá, é achei. esse aqui. Sim, já achei. Obrigado. Perfeito. Eu preciso. Peraí. Eu preciso descompartilhar a tela para compartilhar de novo, porque a última. Eu acho que eu compartilhei só a tela do Chrome. Eu, Peraí. eu ia perguntar o que você estava compartilhando, que eu estava vendo no site.
Agora eu tô compartilhando tudo. Conseguem ver? Sim. Não. Para a gente aparece primeiro a tela para informar o URL. Ah, sim. Mas, Isso. mas vocês conseguem ver minha tela. Sim. Perfeito. Na tela de informar URL, eu vou pedir para você. Deixa eu só abrir o chat aqui. Peraí. Ele fechou. Nessa tela, vocês vão colocar esse texto aqui, Learn, bem simples. Assim que vocês colocarem Learn e avançar, ele vai pedir um usuário e senha ou ele vai acessar diretamente? O meu pediu usuário e senha. Fechado. Eu vou passar aqui no chat o usuário. O usuário é esse, bem simples, EZ, e a senha é 123. Conseguem acessar informando esses dados? Perfeito. Ok, o acesso. Fechado. Agora todo mundo está na mesma tela que eu? Ótimo. Essa, pessoal, é a primeira tela da EasyTools quando vocês abrem a aplicação. A tela inicial, existem alguns pontos aqui que são um pouco mais avançados, então eu vou explicar para vocês nas próximas reuniões. Não vou fazer isso agora porque isso vai tomar um tempo. Por exemplo, esse botão de refresh, ligar execução, ligar sincronização, explicar a página inicial em si. Essas informações eu vou deixar para a próxima. Hoje eu vou mostrar para vocês a aba de desenvolvimento de robôs. A aba de desenvolvimento de robôs, ela é a terceira, tá vendo aqui? O nome dela é criação de bots. Na aba criação de bots, eu vou pedir para que vocês, por favor, cliquem no botão mais bot para vocês criarem o seu primeiro robô. Aqui criando o primeiro robô, nesse botão mais bot, é onde o desenvolvimento inteiro começa. Quando a gente insere o nome do robô e clica em salvar. Vocês veem que aqui o menu de comandos ele é desabilitado justamente porque esse robô ainda não foi salvo. Então, a EasyTools, ela permite que você desenvolva um robô só a partir do momento em que você dá um nome a esse robô e que você salve ele. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui de teste. Ainda assim não está habilitado, mas assim que eu clico em salvar, ele habilita os comandos. Gabriel, a Oi. minha tela, na hora que eu cliquei nessa setinha com traço, ela ficou completamente branca. Ela não deu nada. O meu também bugou. Só a tela branca. O meu também. Ok, ficou uma tela branca quando vocês tentaram acessar o terceiro menu? Isso. Isso. Entendi. Deixa eu só confirmar. Me dê um minutinho que eu só vou ver uma coisa aqui, é muito rápido. Só para registro, todas as outras janelas estão funcionando normal aqui para mim, pelo menos. Só a terceira que tá bugando. Certo.
Bom, não tem problema. Eu já chamei aqui o pessoal, eles vão atualizar o link, mas eu vou continuar então aqui com vocês. Não tem problema, se vocês acompanharem também depois esse tutorial pelo YouTube. De qualquer forma, esse tutorial que eu vou passar para vocês, ele é só teórico. A parte prática mesmo é seguindo o menu do Construa o seu primeiro robô. Então, de qualquer forma, esse menu vocês acessariam depois. Eu só estou mostrando mesmo para vocês como um overview. Aqui é onde vocês criariam seu primeiro robô, que de qualquer forma, ele já mostra aqui também, olha, ao acessar a tela do EasyTools, você pega a tela inicial, aqui, ó, ele mostra tudo em GIFs, como vocês constroem seu primeiro robô, todo passo a passo bonitinho. Mas como é que eu faço para sair dessa tela? Eu tenho que sair do aplicativo do EasyTools? Isso, você tem que sair e entrar de novo, fechar e abrir. Mas, então, eu peço que vocês, por favor, ignorem esse link pelos próximos minutos. Assim que atualizar, eu aviso vocês. Mas o pessoal aqui está falando que ainda vai atualizar o instalador, o link do instalador. Talvez essa versão esteja corrompida, então eu pedi aqui para o pessoal trocar. E assim que vocês estiverem com a versão correta, esse menu vai aparecer para vocês, vai estar funcionando normal. Esse robô aqui, edição de dados, eu deixei pronto porque eu ia pedir hoje para vocês para a gente construir um robô como forma de exercício antes de acessar o site. Mas eu pensei melhor e com a forma de deixar tudo mais organizado, eu vou pedir então para vocês que vocês comecem os seus estudos da EasyTools pelo menu Quick Start. O primeiro é o Setup, que ensina a instalar a ferramenta. O segundo é o Quick Start, que vai ensinar para vocês os conceitos do que é RPA e tudo aquilo que o Giovanni falou na primeira semana, também com mais detalhes técnicos. Então, é um material muito rico, vale a pena vocês lerem. Ele tem vários tópicos aqui, então vocês podem acessar eles em ordem. Após finalizar a leitura do Quick Start, vocês já estão aptos a construir o seu primeiro robô, que tem aqui no nosso menu superior ou no menu lateral aqui. Então, tanto faz vocês, por onde vocês acessam. Aqui no menu Monte Seu Primeiro Robô, ele é um tutorial completo de como construir o seu primeiro robô do início até o fim. Ele te mostra o site que você vai acessar, ele te mostra quais comandos você vai precisar setar, ele te mostra como arrastar os comandos um a um, e ele te mostra também o que colocar em cada um desses comandos, não só em forma de GIFs, mas também em texto aqui, para que vocês tenham salvo esse tutorial de forma mais amigável possível. Até esse momento aqui, do que eu expliquei, do que precisa ser feito, ficou alguma dúvida para vocês? E quem estava na aula passada também, o Giovanni também fez, né? A gente acabou construindo um robô aula passada. É verdade. É que o Giovanni, eu acho que ele construiu, mas ninguém tinha um instalador naquele dia, né? Não, ninguém tinha instalador. Ele construiu o robô na nossa frente, mas ele mesmo construiu. Aqui vai ser mais legal porque vocês vão colocar a mão na massa. Então, sobre o que vocês precisam fazer, ficou alguma dúvida? Sobre a ordem, vocês lê primeiro o Quick Start, depois o seu primeiro robô? Tudo tranquilo. Tá ótimo. Eu queria confirmar com você, João, o Excel que eu te mandei por e-mail, você recebeu? Recebi sim. Ah, tá bom. Então, sem problemas, a gente pode usar ele para a próxima reunião, na próxima quarta-feira. Eu vou adiantar. Oi, pode falar. Não, eu não sei o quanto vai demorar para atualizar. Se você quiser usar ele hoje, a gente meio que consegue, né? Ah, tá ótimo. Então, enquanto ninguém me responde sobre o link, para a gente aproveitar o nosso tempo, eu vou explicar para vocês e depois vocês vão ter a oportunidade de construir esse robô que eu vou explicar aqui para vocês. O robô que eu pretendia construir com vocês é um robô que vai utilizar Excel e lógica.
E o que eu gostaria de fazer com vocês nesse robô? É um robô que vai ler um Excel, ele vai ler as linhas do Excel sem contar com o cabeçalho, e a partir da segunda linha, ele vai percorrer até o fim e tratar cada um desses dados. De que forma? Da forma que estão nas colunas seguintes. Ele vai pegar essa mesma informação e vai inserir aqui, porém ele vai inserir tudo maiúsculo e vai remover os números. Aqui, ele vai inserir tudo minúsculo e vai remover os números. Aqui ele vai remover a acentuação de todos os caracteres e também vai remover os números. Aqui nessa próxima coluna, ele vai deixar apenas com letras, sem aqueles caracteres especiais e sem os números. E por último, ele vai inserir os dados, apenas os números. Então eu ia ensinar para vocês aqui, quer dizer, vou ensinar vocês como manipular as variáveis e como manipular os dados de um Excel, fazendo tudo isso de forma separada. Podemos começar ou alguém tem alguma dúvida? Fazendo isso dá para fazer até um decodificador, né? Dá, é incontável o que se pode fazer, você pode fazer qualquer coisa. Perfeito, então, vamos começar. Aqui eu já deixei o robô criado, então o que eu vou fazer para vocês é explicar as linhas que eu inseri aqui. Como ainda tem gente que não viu o estúdio, eu vou atualizar vocês sobre o que são esses menus. Esses menus, eles nada mais, nada menos são do que comandos que existem nesse menu lateral aqui, o menu de comandos. O menu de comandos ele é separado por espécies de comandos. Então a gente tem comando de e-mail, comando de Excel, comando de entidades e processos, que vocês vão entender nas próximas semanas, comando de banco de dados, comando de lógica, comando de web, e todos esses outros comandos, PDF, aplicação Windows, SAP, que é um ERP, aplicações Java, diversos, que é você agendar um robô, exibir um alerta durante um robô para ele pausar a automação. E nesses menus, desses menus, a gente extrai a lógica que a gente quer construir. Então, baseado num processo, a gente, sabendo os menus que a gente tem, da melhor forma possível, a gente constrói uma lógica baseado na nossa necessidade desse processo. No caso, qual é a necessidade desse processo que a gente tem? A necessidade do nosso processo é ler um Excel, extrair a informação de uma célula do Excel e manipular o dado que a gente extraiu. Manipular o dado com certas condições, que são essas das colunas. Dúvidas até aqui? Gabriel, eu só queria saber se dava para dar um pouquinho de zoom na parte do código. Tá, deixa eu tentar. A aplicação do Windows ela não permite dar zoom. Não, tranquilo, dá para ver, só... Tudo bem, de qualquer forma eu vou ler os comandos para vocês. Aqui nesse comando, como é que a gente vai iniciar esse processo? A gente nada mais nada menos precisa do que primeiro um comando de abrir Excel. Então o comando de abrir Excel a gente encontra aqui nesse menu de Excel e uma das opções que aparece é o abrir Excel. Então a gente vai fazer o quê? A gente arrasta um menu abrir Excel aqui e solta. Assim que solta, aparece a tela para você editar esse menu que você arrastou, que é essa tela aqui. Aí ele vai perguntar, Gabriel, o que você quer com o menu abrir Excel? Você quer abrir um arquivo ou você quer buscar um arquivo aberto? No caso, a gente quer abrir um arquivo. Então, esse arquivo que eu enviei para eles, vocês vão salvar no diretório. Esse é o meu diretório. Então, vocês vão colocar o diretório completo e o nome dele com a extensão. Não pode esquecer de colocar o nome do arquivo com a extensão também. Não é apenas o diretório. E depois que você coloca o diretório com o Excel e a extensão aqui nesse campo, ele vai te perguntar, você deseja salvar esse Excel numa variável de Excel? Qual o nome da variável que você quer atribuir? Como nesse caso a gente vai utilizar apenas um Excel, o que a gente vai fazer? A gente escreve só mesmo o nome Excel. Por exemplo, se esse processo utilizasse mais de um Excel, eu poderia especificar, esse é o Excel de dados, o outro é um Excel de CNPJ, o outro é um Excel de endereços. Então, eu poderia renomear aqui, Excel endereços, Excel CNPJ, Excel dados. Como é só um Excel, eu vou chamar ele de apenas Excel, porque a gente sabe que só tem um.
Agora que a gente tem um arquivo manipulado e aberto pelo robô, a gente precisa construir a lógica do que a gente deseja fazer. E o que a gente deseja fazer? Antes de mais nada, a gente precisa de criar variáveis para atribuir elas aos valores das nossas lógicas. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar criando um contador. Por que um contador, Gabriel? A gente vai criar um contador para pular o cabeçalho, porque quando o robô começar a percorrer essas linhas, a primeira que ele vai percorrer é, obviamente, a número 1, então ele vai percorrer a linha do cabeçalho. Para que a gente não mexa nessa linha, para que a gente pule direto para a segunda, a gente precisa de um contador para entender em qual índice desse looping de execuções a gente está. Então, isso eu vou mostrar para vocês agora. A gente vai criar uma variável nesse menu lógica, arrastando um comando aqui de criar variável, e assim que a gente soltar, ele vai aparecer aqui a linha com essa tela aberta. Ele vai aparecer contador, ó, ele vai aparecer um campo vazio, e no caso você quer criar um contador, então você pode colocar o nome que você quiser. Por exemplo, eu quis chamar de contador. Mas se você é uma pessoa que gosta de abreviar palavras, você pode escrever conte, ou outro nome que você quiser, e você vai escolher depois o tipo da variável que você quer criar. Então, nós temos várias espécies de variáveis. Tem variável de texto, variável numérica, de data, de lista, booleana, que é true or false, variável de data, variável de objeto JSON para pessoas que vão fazer robôs que criam chamadas de API, que é um assunto mais complexo, que a gente pode explicar para vocês em um momento mais avançado. E depois que a gente escolher o tipo, nesse caso a gente quer um contador e ela vai ser do tipo numérico, a gente vai instanciar ela com valor. No caso, eu quero que inicie com o valor 0. Feito isso, a gente salva e fecha e inicia o loop. O que é o loop? O loop nada menos é do que uma sequência de execuções repetitivas de um comando específico ou mais comandos específicos que você quer que o robô execute. Como, por exemplo, eu quero que o robô execute todo esse bloco de comandos que está aqui dentro. Eu quero que ele execute repetidamente. Por quê? Porque esse comando, ele nada mais nada menos vai fazer o quê? Ler a célula, formatar o texto para cá, formatar o texto para cá, formatar o texto para cá, para cá, e para cá, e para cá, partir para a próxima linha e para cá, para cá, para cá. Então, o que ele faz? Todo aquele bloco de texto, ele faz isso para uma linha. Ele lê a linha, formata e acaba o loop. Porém, como ele está fazendo o loop para cada linha, ele volta lá para o início e vem e muda de linha e faz a mesma coisa. Aí muda de linha, faz a mesma coisa, muda de linha, até ele entender que a próxima célula é vazia. Quando ele vê que a próxima célula é vazia, ele para de fazer o loop. Isso eu vou mostrar para vocês agora. Para isso, a gente vai utilizar aqui no comando de lógica um loop. Então o loop a gente vem, arrasta aqui onde está esse loop e solta. Ele vai aparecer aqui. Que tipo de loop você quer? Existem 3 tipos de loop. O que a gente vai utilizar hoje é o iterar conforme configuração. Nas próximas aulas eu posso explicar para vocês para que servem os outros, mas ele também é muito intuitivo, muito amigável. O próprio comando aqui mostra para vocês para que significa. Mas para a gente não perder muito tempo, eu vou já explicar só para que serve esse. E quando você clica aqui, iterar conforme uma configuração, ele vai te perguntar qual configuração você deseja utilizar para esse loop. Então, ele já deixa tudo pronto e pré-setado para você. Você só escolhe o tipo de loop que você quer. Nesse caso, a gente vem aqui. Ó, existem vários. Existem para cada e-mail numa caixa de entrada, para cada variável numa lista, para cada linha num texto. No caso, a gente quer o nicho de Excel e a gente vai escolher para cada linha numa planilha. Ele poderia percorrer para cada aba, que ele chama aqui para cada planilha. Ele poderia percorrer para cada coluna, mas no caso a gente quer para cada linha. A coluna a gente manipula, não tem problema. Então, para cada linha no Excel, o que isso significa? Que para cada linha no Excel, ele vai repetir tudo o que está aqui dentro. É isso que ele vai fazer. Então, para cada linha no Excel, repete tudo o que está aqui dentro. Aí ele te pergunta qual Excel. Aí você escolhe aquele Excel que a gente criou aqui em cima, no abrir arquivo Excel.
que foi aquilo que eu falei. Se tivesse mais um Excel, você especificaria melhor o nome. Como só tem um, a gente escolhe aqui, Excel. E essa linha que ele está lendo agora, você precisa salvar numa variável. Qual o nome da variável que você vai dar? O nome mais amigável que eu encontrei aqui é chamar a linha que ele está lendo nesse momento de linha atual. E o que vai ser armazenado nessa linha atual? Nessa linha atual vai ser nada mais nada menos armazenado do que o índice da linha. Então, a primeira percussão nessa linha atual vai ser armazenada no número 1, porque é a linha 1, e a cada volta essa linha atual vai mudar. Vai passar para a linha atual vai passar a ser número 2, quando ele der uma próxima volta, a linha atual vai passar a ser número 3 e assim sucessivamente. Ficou alguma dúvida até esse momento? Perfeito. E a gente tem o último campo, que é o número limite de iterações. Para que ele serve? Se você quer fixamente definir um limite de voltas que esse loop vai dar, você coloca aqui, por exemplo, eu quero que ele dê, ele vai percorrer o Excel inteiro, mas ele vai percorrer no máximo 12 linhas. Eu não quero que ele percorra as próximas. Ou você pode deixar vazio, e vazio ele vai percorrer todas até o fim, num limite máximo de 10.000 voltas. Esse limite máximo de 10.000 voltas, ele é relativo. Por que que hoje ele dá 10.000 voltas no máximo? Porque nos nossos projetos, até o momento, a gente não precisou mais que isso. Mas se for preciso em um projeto no futuro, o Giovanni ele pode setar essa configuração e mudar o limite sem problema nenhum. Isso não é um problema para a gente. Aí, feito a configuração do loop, a gente salva e fecha, e a gente começa a arrastar os comandos para dentro do loop, não mais para fora aqui. Você está vendo que agora está dentro. Então, para você arrastar um comando para dentro, no caso, a primeira coisa que a gente quer saber é saber se o contador é igual a 0. Então, para isso, a gente arrasta um if aqui e solta. A partir desse momento, ele carrega aqui um if e pergunta: o if que você quer utilizar, ele é do quê? Então, antes de mais nada, eu vou explicar para vocês o que é um if. Um if, traduzindo cruamente para o português, é se. If em inglês significa se. Então, se, aí ele pergunta condições utilizando texto, condições utilizando números, data. No caso, a gente quer condições utilizando os números. Então, se o contador, aqui você escolhe uma variável e escolhe qual variável você quer, eu quero o contador. Então, se o contador for igual a, aí tem diferente de, menor que, menor ou igual, maior que, você escolhe qual o operador, no caso a gente quer saber se o contador é igual a 0. Se o contador é igual a 0, ele vai executar tudo que está aqui dentro desse bloco. E o que a gente está executando dentro desse bloco? A gente está somando o contador com 1, com o comando de preencher e editar variável que tem aqui do lado. Então, o que faz o comando de preencher e editar variável? Ele te pergunta qual variável você quer alimentar. Eu quero alimentar o contador com uma função, aí aqui você escolhe, no caso a gente quer uma função de soma. Existem outras funções, existem a função de localizar texto, pegar um pedaço de um texto. Nesse caso a gente quer uma soma porque é um número. Então a gente quer somar o próprio contador com 1, ou seja, a gente quer somar 0 mais 1, que vai dar igual a 1. E, depois disso, pular a iteração do loop. O que isso significa? Se o contador for igual a 0, quer dizer que ele ainda está na linha do cabeçalho. E a gente não quer a linha do cabeçalho, a gente quer as próximas. Então, se o contador é igual a 0, ele soma esse contador com 1 e pula o loop. Pular o loop é o quê? É vir aqui para o fim. Ele vem para o fim e volta para o início. Ou seja, a partir desse momento que ele voltou para o início, a linha atual não é mais 1. O contador agora é igual a 2. Então, contador agora sendo igual a 2, ele está na linha 2. E a partir desse momento ele vai verificar de novo. O contador é igual a 0, dessa vez o contador não é igual a 0. Então, sendo assim, ele vai pular para o próximo if, ou ele vai pular esse if e vai para o próximo comando, que é o ler célula. O que ele vai fazer no ler célula? O ler célula é um comando que tem aqui no menu de Excel, que você arrasta da mesma forma, vem para cá, e assim que você arrasta, ele vai abrir esse menu. Ele vai te perguntar, você quer ler a célula de qual Excel? Do único que eu tenho, do Excel. Em qual linha? Aí você pode dar tanto um valor fixo de uma linha, quanto de uma variável. Eu quero a variável, que é a linha atual. Então, ele vai ler a célula do Excel na linha atual desse looping, na coluna A, fixamente, que é isso aqui. Ou seja, a linha atual é a linha 2, ele vai ler isso aqui.
Ele vai salvar como texto desconhecido, por quê? Porque ele salva qualquer coisa. Assim não corre o risco de ter erro de formatação. Mas se você quiser impreterivelmente num formato específico, você pode escolher aqui também, não tem problema. E você salva essa célula, você salva o valor da célula que você está lendo numa variável. Aqui eu chamei de texto atual. Assim que eu salvei essa variável no texto atual, a variável texto atual comporta o texto que ele leu. Ou seja, a texto atual agora é igual a tudo isso. E assim que eu leio a texto atual, eu vou criar uma variável chamada... eu vou criar uma variável para cada uma das outras colunas. Então, a gente tem coluna até a coluna F. Para cada uma delas, eu vou modificar a variável de um jeito diferente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou criando uma variável que chama texto coluna B. Essa variável texto coluna B foi o nome que eu dei. Ela é do tipo texto e ela recebe como valor inicial, não um valor fixo, ela recebe uma variável, ela recebe o texto atual. Ou seja, essa variável texto coluna B recebe esse texto. E assim sucessivamente. A texto coluna C também recebe esse texto. Todas as variáveis de cada uma das colunas recebem o mesmo texto, só que elas vão ser manipuladas de formas diferentes. Então, vocês reparam que o bloquinho aqui se repete. Então, ó, esses 3 comandos se repetem. Eu crio, modifico, escrevo. Crio, modifico, escrevo. Crio, modifico, escrevo. A mesma coisa, porém, para colunas diferentes. E o que muda nisso, Gabriel? O que muda é a única coisa, é a modificar variável e o escrever célula. O que acontece aqui? No escrever célula, eu estou escrevendo cada um numa coluna. Então, ó, o texto coluna B, eu escrevo na coluna B. O texto coluna C, eu escrevo na coluna C, sempre na linha atual. Ó. O texto coluna E, eu escrevo na coluna E, sempre na linha atual, e assim sucessivamente. É só isso que tem no escrever célula. O comando de escrever célula também fica aqui, ó, no menu Excel, é só arrastar. E o que tem no modificar variável? Ele é o protagonista do nosso robô. O que faz esse comando? Ele fica aqui em lógica e você só arrasta ele onde você quer arrastar e ele aparece a tela de edição. Quando ele aparecer a tela de edição do modificar variável, você precisa clicar aqui. Eu quero modificar um texto. Nesse momento, a única coisa que o nosso comando modifica são textos mesmo. Então, quando houver mais... eu quero modificar um número, vai aparecer aqui número. É que nesse momento a gente só modifica texto. Ele vai te dar várias opções. O que a gente quer fazer nesse momento é remover todos os espaços em branco entre essas palavras, converter tudo para maiúscula e remover os números. Por quê? Porque é o texto da coluna B. E o texto da coluna B ele é o quê? Ele é tudo maiúsculo e sem números. É isso que a gente está setando aqui, ó. Eu quero converter tudo maiúsculo e quero sem números. Aqui o texto coluna C. O que a gente fez? A gente removeu todos os espaços em brancos também, porém, a gente converteu tudo para minúsculo e removeu os números. Por quê? Porque a coluna C é tudo minúsculo e sem número. É assim que o cliente quer. Digamos assim. Digamos que o cliente quer esse Excel assim. A próxima variável, que é a coluna D, o que ela faz? Opa. É aqui. Ela pede também para remover todos os espaços brancos, porém, a única coisa que ela quer é remover os acentos, manter as letras e remover os números na coluna D. Por quê? Porque a coluna D é sem acentuação e sem números. A coluna E, a gente modificou de outra forma, a gente removeu os espaços brancos, removeu os caracteres especiais e removeu os números. Ou seja, tudo isso daqui, a maioria é caractere especial, pouquíssimas aqui é a letra A mesmo. Então ele vai exibir aqui apenas as letras, sem os caracteres especiais e sem os números. E na coluna F, ele vai exibir apenas os números, como aqui no modificar variáveis também. Remove todos os espaços brancos, remove os caracteres especiais, remove as letras e a única coisa que vai sobrar são os números. E tudo isso ele vai salvar na texto coluna F. Então agora, gente... Ô, Gabriel, Oi. não vai bugar porque remover letra maiúscula tá desabilitado. Ó. Onde? O último item à esquerda, não é? Ah, não tem problema, porque o remover letras, ele ignora tudo. O remover letras, ele remove tudo que é letra, seja maiúscula ou minúscula. Ah, tá.
Inclusive aqui, ó, se você quiser manter... Ah, eu quero remover todas as letras menos a letra C. Se você coloca a letra C aqui, ele vai remover tudo, mas não vai remover a letra C. Então ele tem todos esses parâmetros pré-setados para você também. Então ele deixa tudo pronto para você manipular. Assim. Depois que ele faz tudo isso, ele pula para a próxima linha, só que antes de pular para a próxima linha, ele soma o contador com mais um. E o processo vai até o fim. Agora eu vou... Uma premissa para isso é que o Excel esteja fechado. Você não pode executar o robô com o Excel aberto, senão ele não vai funcionar. Agora eu vou testar e vou mostrar para vocês. Acho que vai dar tempo certinho. Ó, vocês viram, é muito veloz. Pronto, já terminou. Ele fez tudo isso em 2 segundos. Agora, acessando aqui a minha pasta, abrindo o Excel, ó, vocês vão ver que já está tudo preenchido. Então, o que aconteceu aqui, ó? Vocês reparam que aqui tem algumas letras maiúsculas, minúsculas, ó. Tem 1, 2 aqui no meio, aqui já não tá, aqui tá tudo maiúsculo, não tem mais número. Aqui é a mesma coisa. Aqui, vocês reparam que tá tudo maiúsculo, porém aqui já tá tudo minúsculo. E nas outras linhas também. Aqui, a gente vê que esses caracteres têm muita acentuação esquisita. Aqui, nessa próxima coluna, ele já removeu todos aqueles que são acentuações. Ah, Gabriel, mas tem uns aqui que... É, porque isso daqui não é acentuação, na verdade, isso daqui é um caractere mesmo que é de teclado estrangeiro, sabe? Mas tudo aquilo que tem acentuação, ele removeu também, vocês conseguem ver a diferença aqui de uma linha para outra. E no apenas letras, ó, nesse meio todo, só tem 2 letras em cada uma, e ele colocou aqui, uma maiúscula e uma minúscula. E os números eu coloquei de 1 a 0 em todos. E ele colocou aqui todos na ordem. Se vocês veem, aqui, ó, ele tá tudo junto. Porém, aqui, ó, ele tá tudo separado. 1, 2, 3. Aqui tem o 4, 5, 6, 7. Aqui tem o 9. Aqui tem o 0. Ó, aqui tem um pedaço do número 1, 2, 3. Aqui 4, 5, 6. Aqui 7, 8, 9. Aqui 0. Aqui tem um pedaço, ó, do 1 ao 7. Aqui tá do 8, 9, 0. Porém, na hora de manipular, ele deixa tudo junto para você e tudo tratado para ser inserido corretamente no final. Dúvidas? Acharam legal esse robô? Gostaram? É muito interessante. O Guilherme perguntou se não podia usar um for. Então, Aí vai repetir. Então, Guilherme, dentro do estúdio de desenvolvimento da EasyTools, o loop nada mais, nada menos é do que o for nas linguagens de codificação. Por exemplo, um for que você usa em Java, um for que você usa em Python e C Sharp, ele é um loop. Ele é esse comando de loop que tem aqui na EasyTools. Se ele interage com o VBA, em qual sentido, Leonel? O que você gostaria de fazer? Ah, tá. Você quer executar macro em Excel. Entendi. Os nossos comandos de Excel hoje ainda não tem um comando de executar macro, mas nada, por exemplo, nada que uma necessidade não torne isso numa realidade. A gente tem vários comandos aqui que era uma necessidade que a gente não tinha e se tornaram realidade. O modificar variável que eu estou usando com vocês, por exemplo, é um deles. Ele não existia até o ano passado. Ano passado esse comando foi criado e a gente consegue tudo isso que a gente faz, a gente consegue fazer aqui, ó, nesse preencher editar variável. Já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, esse preencher editar variável, ele faz tudo isso, porém você teria que fazer um de cada vez. Aqui, no modificar variável, você faz tudo de uma vez. Então, se um dia surge um cliente que precisa executar uma macro, a gente cria um comando de executar macro. Só que, Leonel, uma dica que eu vou te dar sobre isso, quando você está utilizando RPA, a nossa intenção com o RPA é sempre estar lado a lado com o setor de transformação digital, seja de uma empresa inteira, seja de um processo específico. Então,
Quando você tem uma macro, a gente vale mais a pena não perguntar o que você faz, mas perguntar por que você faz. Então, por que você usa essa macro? Será que não seria muito melhor fazer o que você faz na macro num RPA e não seria mais assertivo e menos, como que eu posso dizer, menos ultrapassado, como uma macro de VBA é? Então, são pontos a se pensar. Por exemplo, várias vezes que um cliente me passa um processo ultrapassado, eu explico para ele que no RPA a gente consegue fazer de uma forma muito mais inovadora, muito mais prática, rápida, assertiva e performática. E o cliente topa, por exemplo, eu já matei algumas macros em empresas, eu já teve cliente que me mostrou macro e eu falei que não precisava dessa macro, eu perguntava por que você usa macro? Ele falou, a gente faz um cálculo tal aqui, depois ele mostra uma condição aqui que tem outra tabela, a gente pode fazer tudo isso no RPA, sem a necessidade de uma macro. Pessoal, sobre o link, como ele ainda não foi disponibilizado, deixa eu voltar aqui no site. Eu vou pedir para o João e para a Cíntia mandar para o e-mail de todos vocês esse link. O link não vai mudar, na verdade. O link é o mesmo. Aqui, ó, setup, este link. Mas eu posso pedir para o João avisar com todos vocês em cópia que esse link está atualizado. Ele pode mandar um e-mail assim, pessoal, o link está atualizado, podem baixar novamente e instalar por cima a nova versão da EasyTools. E assim que vocês instalarem por cima, já estará atualizado. Vocês podem desinstalar a antiga e atualizar por essa, ou vocês podem instalar por cima da no mesmo. A EasyTools não vai ter problema quanto a isso. Dúvidas até aqui, pessoal? A Cíntia falou que vai enviar essa notificação para vocês pelo grupo do WhatsApp. Fechado. Agora, só então para finalizar a explicação, recapitulando para vocês, assim que vocês baixarem, lembrem dessa ordem: setup, baixou, instalou, vai para o Quick Start. No Quick Start, lê esse tópico que é importantíssimo, mas não esse aqui apenas. Aqui a gente tem as páginas, ó. Leiam todos esses tópicos, por gentileza. Ele é importantíssimo para que vocês entendam tudo sobre o mundo de RPA. E depois do Quick Start, podem partir para o seu primeiro robô. Teoricamente vai ser o segundo, porque o primeiro foi esse que vocês fizeram com a gente. Mas de uma certa forma vai ser o primeiro, porque esse daqui vocês não fizeram. E aqui vocês vão ter um tutorial do início ao fim de como construir o seu primeiro robô. Ó, vou mostrar o último GIF para vocês. O último GIF é a gente clicando em testar e o robô entrando em ação. Então, eu vou deixar essa lição de casa para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, peço que, por favor, vocês podem me avisar, não tem problema. Eu sempre falo para o pessoal, estou aqui para que vocês encham o meu saco mesmo. Não, podem me chamar. E estamos aqui para isso. Agradeço a presença de todos vocês. Gostei da noite de hoje, achei bem divertido. Gostei desse exercício que eu passei. Foi a primeira vez que eu passei, inclusive, achei bem legal esse exercício de Excel. Vou passar as próximas vezes quando tiver uma turma nova. E isso é só a ponta do iceberg de RPA para que vocês fiquem sabendo. Essa manipulação de dados é só uma pontinha do que a EasyTools consegue fazer e de que a RPA consegue fazer no geral. Então, a EasyTools ela é capaz, como eu vou falar de EasyTools porque a EasyTools é a aplicação que vocês vão utilizar. A EasyTools ela é capaz de fazer muito mais do que isso. Isso daqui é só mesmo um overview para vocês terem noção para vocês terem uma noção do poder que é o RPA. Alguma dúvida antes da gente encerrar a reunião de hoje? Gabriel, só um minutinho, porque a gente, para todos que estão participando aqui, nós vamos colocar aqui no chat a lista de presença e vamos também colocar o link para o grupo de WhatsApp. Até, Gabriel, você também poderia entrar nesse grupo, por gentileza? Tá, eu vou passar aqui no chat meu telefone para você, então. O Gabriel. Ó.
Ah, opa, eu acho que eu passei particular para uma pessoa, espera. Oi, pode falar. Ó, então, eu tava no ônibus, Agora eu cara, passei para o público. cheguei agora em casa. Então, mas eu prestei pouca atenção. O link, cara, é pra fazer o quê? Esse link aí? Não sei o que é pra fazer. Você não entendeu, Lucas? Sobre o link, né? Mas sobre a aula sim eu peguei um pouco, só um pouco. Tá, entendi. Esse link, ele é um setup que explica a instalação da EasyTools. Depois ele tem um outro menu que explica o que é RPA em vários aspectos, e depois ele explica como construir seu primeiro robô. Essa explicação inicial, você pode pegar no canal que o João vai passar para você do YouTube. Nesse canal vai ter a gravação de tudo que aconteceu hoje. Então você lá vai conseguir assistir com mais calma. Pode ser? Tá ok, então. Aí você vai passar seu WhatsApp aqui no chat, né? Qualquer coisa eu tiro dúvida lá pro lado. Isso, eu No passo. seu zap, então, pode ser? O João passou o link do grupo. Eu vou entrar nesse grupo. Vocês podem mandar a mensagem no grupo mesmo que eu tô lá a partir de agora. Beleza, então. Muito obrigado. Boa noite. Imagina. Gente, só peço pra ficar aí que eu tô pegando o link da presença aqui, tá bom? Eu Tá vou ótimo. mandar o do YouTube de novo aqui também pro pessoal. Tá ótimo, pessoal. Então, eu vou me despedir vamos- agora e desculpa. Não, imagina, eu vou me despedir agora, agradeço a todos vocês. Já entrei no grupo do WhatsApp do Bootcamp. Se vocês quiserem me mandar alguma dúvida ou mandar alguma pergunta por lá, fiquem à vontade. Obrigada mais uma vez, Gabriel.